Me pague $400 e traduzo qualquer idioma. A frase explode da porta. Falada com tanta convicção que congela a sala inteira. A criança? Nem 10 anos. Magro, de chinelo, mochila rasgada nas costas. Mas o Tom, de quem já venceu a vida. Do outro lado da mesa, o milionário Rafael Mendes larga a caneta de ouro. As secretárias engolem o riso. O tradutor oficial fica vermelho de raiva. Rafael ajeita o paletó, sorri com deboche. Você traduz qualquer coisa. O menino dá de ombros. Paga que eu mostro. Se errar, vai embora. Se acertar. Eu escuto até o fim. Comenta agora de que cidade você está nos assistindo. Porque o que esse menino vai revelar em 3 minutos vai te deixar sem ar. Ele dá um passo à frente, a luz fria do escritório refletindo no chão de mármore. Léo Santos, 10 anos, pés rachados, olhar de quem já aprendeu demais com o silêncio. Do outro lado, Rafael, terno italiano, pulseira de ouro, um império de contratos e arrogância. Vamos ver então, diz o empresário. Rafael gira a cadeira, encara o menino e solta uma frase em russo, cheia de palavras antigas e sons duros. A sala se curva em silêncio. As secretárias se entreolham. O tradutor oficial balança a cabeça, confiante de que o garoto vai travar. Mas Léo fecha os olhos, respira e responde em russo perfeito, entonação, ritmo, emoção. Depois traduz calmamente. Ele disse: a dívida que se paga com dinheiro é fácil. A que se paga com culpa é eterna. O tradutor oficial pigarreia nervoso. Isso não é tradução literal, ele inventou. Léo ergue o queixo. Não inventei. Interpretei o que ele quis dizer. As palavras são só o começo. O resto é intenção. Rafael o observa, sem saber se ri ou aplaude. Interessante. Onde você aprendeu russo, garoto? Nos livros que jogam fora, responde Léo, e nas conversas dos outros. Eu escuto mais do que falo. A resposta o desarma. Rafael caminha até a janela, o horizonte de São Paulo refletido no vidro. Por um instante, parece ver sua própria infância perdida em algum reflexo distante. Vira-se, decidido. Pega o contrato internacional. Agora, a assistente corre e traz uma pasta pesada. Papelada em inglês, espanhol, árabe, japonês. Assinaturas de meio mundo. Rafael joga tudo na mesa, provocando o garoto. Já que entende tanto, descobre para mim onde está o erro. Dizem que tem um problema que ninguém aqui conseguiu resolver. Léo aproxima-se, abre a pasta. As mãos pequenas deslizam pelas páginas. Ele lê, para, volta, analisa margens, vírgulas, notas. Os olhos correm como quem decifra segredos. Tá aqui, diz por fim apontando. Essa frase em árabe. Mudaram a ordem de 2 palavras. Em vez de defeito reparável, colocaram defeito irreparável. Isso muda tudo. Silêncio. O tradutor oficial arregala os olhos. Isso é impossível. Eu revisei cada linha. Revisou as palavras, responde Léo. Mas não escutou o sentido. Rafael pega o contrato, liga para o setor jurídico. Gritos em inglês, confusão no viva voz. O garoto segue impassível. Tem mais. Essa assinatura foi colada. E essa cláusula é diferente da versão original. Alguém mexeu nisso depois da tradução. Rafael encara o tradutor. O homem treme, incapaz de responder. O milionário sente o sangue ferver. Alguém o traiu. Quem fez isso? Léo encolhe os ombros. Não sei, mas quem assinou sabia que você não ia ler direito. Rafael se cala. As palavras do menino cortam como lâmina. Léo fecha a pasta devagar. Você me prometeu $400 e que ia me escutar até o fim. Rafael, ainda em choque, abre a gaveta, pega o dinheiro e entrega. Você ganhou, garoto. Amanhã, 9 da manhã. Quero você aqui. Léo segura as notas, dobra e guarda na mochila rasgada. Antes de sair, olha para ele. As pessoas mentem com palavras bonitas, mas o que trai mesmo é o silêncio delas. A porta se fecha. Rafael fica só. O som da cidade invade o escritório. Buzinas, helicópteros, sirenes, mas o que ecoa é a voz do menino. Ele olha o contrato de novo. Cada linha agora parece gritar algo que antes ele não via. Pela primeira vez, Rafael sente que foi traduzido. Lá fora, Léo desce os degraus do prédio como quem carrega o mundo nas costas.
mas com leveza de quem sabe que acabou de mudar o destino de alguém. O vento balança a camisa fina, a chuva ameaça cair. Ele olha para o céu, murmura uma palavra em árabe, shukran, obrigado. Do alto da torre de vidro, Rafael observa pela janela o menino se afastando entre os carros. A imagem o persegue e não sai da mente. A confiança, a calma, a verdade. Quem era aquele garoto? Como alguém que vende balas na rua sabia mais sobre integridade do que toda a sua equipe junta. A chuva começa. E no meio do barulho, ele ouve o que Léo disse lá dentro. As palavras só valem quando carregam verdade. Ele senta de novo, abre o laptop, olha para os contratos acumulados. Por um instante, tudo parece em outro idioma. Um idioma que ele nunca aprendeu, o da escuta. E é aí que começa a transformação. Não uma mudança repentina, mas o primeiro passo de um homem que pela primeira vez foi traduzido por um menino. Antes que a história continue, se você chegou até aqui, fica o convite, de coração. Aproveita e se inscreve agora no canal. Aqui cada cena traz emoção, cada história é feita para tocar, para inspirar, para lembrar que o valor de alguém não cabe no terno que veste, mas na verdade que carrega. Fica com a gente porque essa história mal começou. O silêncio depois da tradução ainda pairava no ar, denso como fumaça. Ninguém ousava quebrá-lo. Rafael Mendes, acostumado a mandar e ser obedecido, observava o menino parado no centro da sala como um visitante de outro planeta. Léo Santos não parecia intimidado. O brilho das janelas de vidro refletia nos olhos dele. Um reflexo de São Paulo inteira comprimida num olhar de quem já dormiu ao relento e ainda assim acordou com esperança. Rafael tentava processar o que acabara de ouvir. Um garoto de 10 anos, vindo da rua, acabara de decifrar uma frase em russo que seus tradutores formados em universidades estrangeiras haviam hesitado em compreender. E nuance o tom, a diferença entre dívida e culpa. Ele captou o que o empresário nem pretendia revelar. Era como se Léo tivesse lido sua mente. Como você sabia o sentido exato? Perguntou controlando a voz. Léo deu de ombros, simples. As palavras são só o começo. O resto a gente escuta no olhar. O tradutor oficial, Marcos Lima, explodiu num riso nervoso. Isso é absurdo. O menino chutou. Isso não é tradução, é teatro barato. Mas Rafael levantou a mão e o riso morreu. Ele se aproximou de Léo devagar, o brilho do relógio suíço piscando entre os dedos. Repete em russo o que eu disse antes. Léo obedeceu, a pronúncia impecável. Rafael franziu o senho. A sala ficou menor. Por um segundo, o empresário sentiu algo que não sentia há muito tempo. Respeito. As secretárias, antes distraídas com as notificações do celular, agora o observavam em silêncio. Aquele menino não só falava idiomas, ele tinha presença. Um poder que vinha de dentro, diferente da autoridade de Rafael, comprada a preço de ações e contratos. Você é um pequeno gênio, é isso? Provocou o milionário, tentando recuperar o controle da situação. Não, eu só ouço mais do que falo, respondeu Léo, sem arrogância, mas com firmeza. O tradutor oficial bufou. Esse moleque devia estar na escola, não aqui. Eu estou, disse Léo, encarando-o. Cada pessoa é um livro. E eu aprendo lendo gente. Rafael reprimiu um sorriso. Era impossível não se impressionar. O garoto tinha algo raro. Uma mistura de simplicidade e sabedoria que desarmava qualquer um. Mas o empresário não podia admitir isso na frente da equipe. Seu império não se sustentava em fraquezas. Está bem, garoto. Vamos fazer diferente. Tem uma reunião daqui a meia hora. Gente de 5 países diferentes. Se você é tudo isso que diz, quero que venha comigo. Vai traduzir? Léo piscou surpreso. Traduzir o quê? Tudo, respondeu Rafael. Palavras, intenções, confusões. Se acertar, ganho um negócio milionário. Se errar, eu perco tempo e você perde o chão. Então eu vou, disse Léo. O tradutor oficial protestou. Isso é um insulto. O senhor não pode levar um garoto de chinelo para uma reunião internacional. Posso sim, cortou Rafael. E vou. A discussão morreu ali.
O elevador panorâmico subiu como um foguete, refletindo o céu nublado de São Paulo. Léo olhava para baixo, encantado com o mar de prédios. Não parecia nervoso. Só curioso. Você mora onde? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Perto da rodoviária com minha mãe. Ela limpa escritório como o seu, só que de noite. Rafael desviou o olhar. Seu pai? Foi tradutor também. Morreu quando eu era pequeno. Deixou um dicionário velho. Eu aprendi com ele. O milionário apertou os lábios. Uma coincidência estranha. Um pai tradutor. Um filho que aparece do nada com talento fora do comum. Por um instante, pensou em perguntar o nome do pai. Mas o elevador parou e a oportunidade se perdeu. Na sala de reuniões, o caos já estava instalado. Telas ligadas, vozes em japonês, espanhol, árabe e inglês cruzando o ar como linhas invisíveis. O tradutor oficial, Marcos, tentava controlar o fluxo, mas a confusão só piorava. Rafael observava tudo de longe, calculista, até decidir intervir. Marcos, dá lugar para o garoto, ordenou. O homem ficou pálido. Senhor, isso é uma piada? É uma aposta. Sai da frente. Relutante, Marcos recuou. Léo se aproximou da mesa, olhou as telas, ouviu o que cada representante dizia e respirou fundo. A princípio, os estrangeiros franziram a testa, surpresos com a visão de um menino sem uniforme, descalço quase, ocupando o centro de uma conferência internacional. Mas bastaram 3 frases para que o ar mudasse. Léo traduzia sem hesitar, passando de um idioma a outro com fluidez de maestro. Quando um espanhol interrompeu um japonês com impaciência, ele interveio, ajustando o tom de ambos. Quando um árabe reclamou de um erro técnico, Léo reformulou a frase com elegância, transformando conflito em consenso. Rafael observava impressionado. Havia algo mais acontecendo ali. O garoto não apenas reproduzia sons. Ele captava emoções, intenções, tons de voz. Era como se decifrasse o coração de cada um. Em certo momento, uma representante francesa, nervosa, questionou um ponto do contrato sobre defeitos de fabricação. Marcos havia passado dias tentando esclarecer aquilo e falhado. Léo, com o olhar atento, encontrou a resposta escondida na confusão. Ela está certa, disse em voz firme. A cláusula está trocada. O texto diz que o defeito é irreparável, mas o que ela quis dizer é que o conserto é rápido. A tradução oficial distorceu o sentido. Todos pararam. Rafael se inclinou para a frente alarmado. Tem certeza? Tenho, e também sei quem errou. Léo virou o rosto devagar. O olhar pousou em Marcos, que suava em silêncio. Rafael percebeu na hora. O tradutor oficial havia alterado um trecho. Talvez sem malícia, talvez com propósito. De qualquer forma, o garoto acabara de salvar o negócio. O espanhol bateu palmas. O japonês assentiu satisfeito. O árabe agradeceu em voz baixa. A reunião, que parecia perdida, terminava em harmonia. Rafael se levantou, cruzou os braços e olhou para o menino. Você acabou de salvar milhões. Léo deu um meio sorriso. Não salvei dinheiro, senhor. Só escutei direito. Marcos tentou se justificar, mas as palavras tropeçaram. O milionário levantou a mão. Está dispensado. Hoje quem traduz aqui é o Léo. Quando todos saíram, Rafael ficou sozinho com o garoto. Por um instante, o silêncio entre os dois foi de admiração e desconforto. Você não é normal, garoto, nem o senhor. Rafael riu, pela primeira vez sincero. Amanhã, volta aqui. Quero conversar. Léo assentiu, pendurou a mochila no ombro e foi embora. O som das portas automáticas se fechando ecoou como um ponto final. Rafael permaneceu olhando para o nada, tentando entender o que aquele menino representava. O elevador levou Léo de volta ao térreo, onde a cidade o engoliu de novo. Buzinas, chuva fina, cheiro de asfalto quente. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez, alguém o tinha ouvido de verdade. E, sem saber, ele também havia começado a traduzir um coração endurecido que, aos poucos, aprenderia o idioma da verdade. As portas de vidro da sala de reuniões se abriram com um estalo metálico. Lá dentro, o caos tinha forma e som.
Vozes sobrepostas em 5 idiomas, telas divididas, gráficos piscando em tempo real, papéis espalhados como trincheiras de um campo de guerra corporativo. O relógio digital marcava 10:02 e o Império Mendes Internacional estava prestes a ruir por pura confusão linguística. Rafael Mendes respirava fundo atrás da cabeceira da mesa oval. Tentava manter o controle, mas os nervos estavam à beira do colapso. Do lado oposto, o tradutor oficial, Marcos Lima, gesticulava desesperado, tentando dar conta de um espanhol furioso e de uma japonesa que se recusava a continuar enquanto não fosse compreendida. O representante árabe, Youssef Alami, balançava a cabeça em desaprovação. Do outro lado da tela, o francês Jean Laurent digitava freneticamente no chat da videoconferência, enquanto o americano Michael Thompson repetia em voz alta: "This doesn't make any sense." A reunião era um retrato da Babel moderna, arrogância, pressa e ruído. E foi nesse momento que a porta se abriu. Léo entrou em silêncio. Mochila pendendo de um ombro, chinelo molhado da chuva, olhos atentos como quem enxerga antes de ser visto. O barulho cessou por instinto. Rafael o apresentou sem rodeios. "Senhores, este é Léo Santos. Ele vai nos ajudar com a tradução." Marcos engasgou. "Isso é brincadeira, não é? Um garoto? O senhor vai colocar um menino de rua para traduzir contratos internacionais?" Rafael apenas apontou a cadeira ao lado. "Dá licença, Marcos. Ele fala melhor do que você." O tradutor se calou, engolindo o próprio orgulho. Léo se aproximou da mesa, observou os rostos à sua volta. Percebeu o medo nos olhos de Marcos, o tédio de Rafael, disfarçado de poder, o cansaço da secretária tentando acompanhar. Então começou. A voz dele era calma, precisa. Primeiro traduziu o que Hana Yamamoto dizia em japonês. Não apenas as palavras, mas o tom respeitoso e o constrangimento escondido atrás delas. Depois, passou para o espanhol, respondendo a um questionamento técnico com a fluidez de quem pensa em 2 línguas ao mesmo tempo. O francês sorriu pela primeira vez em toda a manhã. Aos poucos, a tensão se dissolvia. O menino movia-se entre idiomas, como quem muda de estação de rádio. Cada frase parecia ganhar vida nova na boca dele. "Ela não disse que o problema é mecânico", explicou, olhando para Rafael. "Ela disse que o defeito é moral. Quer transparência, não reparo." O silêncio que se seguiu foi profundo. Rafael se recostou na cadeira intrigado. O garoto traduzia intenções. Quando Youssef falou em árabe, Léo escutou com olhos semicerrados e respondeu de volta, o tom exato, a cadência perfeita. Era como se tivesse nascido em todos os lugares e em lugar nenhum. O americano Michael riu, aliviado. "Kid's a miracle. He's translating our souls." A reunião prosseguiu, agora com ritmo e sentido. O caos deu lugar à fluidez. O menino, que até pouco tempo atrás vendia balas na esquina da Avenida São João, agora comandava executivos bilíngues, como um maestro dirige uma orquestra desafinada. Rafael observava, cada vez mais fascinado. A princípio, levar o menino fora uma aposta, um impulso de curiosidade. Agora, percebia que estava diante de algo maior, um talento cru, quase místico, capaz de atravessar fronteiras que nem o dinheiro comprava. Mas foi quando Léo pediu para ver o contrato que a história mudou de tom. O documento estava sobre a mesa, grosso, impresso em várias línguas. Cada folha valia mais do que tudo o que o garoto possuía. Ele o abriu com cuidado, leu em silêncio, as pupilas se movendo rápidas. "Senhor Rafael", disse por fim, "tem um problema aqui." Rafael arqueou a sobrancelha. "Outro. Um grave. E tá bem debaixo do nariz de vocês." Léo apontou um trecho. Em árabe, mudaram 2 palavras. Em vez de defeito reparável, colocaram defeito irreparável. Só isso já muda o valor do contrato em milhões. Hana arregalou os olhos. Youssef assentiu lentamente. O francês murmurou um palavrão. Rafael pegou o papel, leu, conferiu com a versão inglesa. "Meu Deus,
E não é só isso, continuou Léo. Tem uma assinatura diferente, colada digitalmente. E a versão francesa usa um verbo no tempo errado, que sugere culpa da fábrica, não do comprador. Alguém mexeu nisso. O rosto de Marcos empalideceu. O menino o encarou sem hostilidade, apenas constatando um fato. Rafael sentiu a raiva subir. Quem alterou? Marcos tentou falar, mas a voz falhou. O americano do outro lado da tela perguntou algo em tom baixo. Was this an inside job? O silêncio que se seguiu foi quase físico. Rafael fechou os punhos, dominando o impulso de explodir. Léo quebrou a tensão com uma serenidade quase adulta. Eu só traduzo o que está escrito. O resto vocês precisam decidir. A frase atravessou a sala como um golpe. O menino, sem saber, acabava de expor uma corrupção que o Império Mendes tentava ignorar há meses. Rafael olhou para Marcos, depois para Eduardo Ferreira, seu assistente, que desviava o olhar. Algo dentro dele começava a se alinhar, como peças de um quebra-cabeça antigo. A voz de Léo voltou, baixa, mas firme. Meu pai dizia que o problema do mundo não é quem mente, é quem escuta sem prestar atenção. Rafael prendeu a respiração. A lembrança da frase ecoou dentro dele como um eco distante, quase familiar. Onde já ouvira aquilo? O menino fechou o contrato, devolveu sobre a mesa. Terminei. O francês, do outro lado da videoconferência, levantou o copo e disse, bravo, Petit. You saved us all. O japonês inclinou a cabeça num gesto de respeito. O árabe, sorrindo, respondeu, Al-Haq Yufham. A verdade foi ouvida. Rafael suspirou, o peso do momento caindo sobre os ombros. Ele estendeu a mão ao garoto. Você acaba de salvar um negócio de dezenas de milhões de dólares, e talvez algo maior que isso. Léo apertou a mão dele com firmeza, sem servilismo. Eu só traduzi. Marcos tentou protestar, mas Rafael foi rápido. Sai da sala, Marcos, e deixa seu crachá na recepção. O homem hesitou, depois saiu em silêncio. O som dos passos ecoando no corredor. A reunião terminou em aplausos discretos e olhares de admiração. Quando todos saíram, o escritório ficou vazio. Apenas Rafael e Léo frente a frente. O empresário respirou fundo. Você tem ideia do que acabou de fazer? Léo balançou a cabeça. Eu só escutei direito. Rafael o estudou intrigado. A calma do menino o desconcertava. Não era arrogância, era paz. Uma paz que ele, com todo o seu poder, jamais comprara. O relógio marcava quase meio-dia, quando Rafael caminhou até a janela e olhou a cidade lá embaixo. Volta amanhã, Léo, às 8. Quero conversar sobre o seu futuro. Se o senhor quiser falar, eu escuto, respondeu o garoto, com um meio sorriso. Quando ele saiu, a porta fechou-se devagar, e o eco daquelas palavras ficou no ar. Rafael olhou novamente para o contrato, para as frases riscadas, as traduções alteradas, e pela primeira vez entendeu que nem sempre a verdade está no papel. Às vezes ela vem da rua, descalça, com uma mochila rasgada e uma voz que traduz o que ninguém quer ouvir. A chuva caía fina naquela manhã cinzenta, lavando a fachada de vidro do prédio onde ficava o Império Mendes Internacional. Dentro, o silêncio era cortante. Rafael Mendes chegara mais cedo do que o habitual, sem terno, sem sorriso, com o olhar perdido entre as sombras refletidas na janela. A reunião do dia anterior não saía de sua cabeça. O garoto, aquele menino de chinelo e mochila rasgada, havia mudado tudo. Léo Santos. Ele repetia o nome em voz baixa, como quem repete uma senha que abre portas antigas. A verdade é que Rafael não dormira. Passara a noite revisando contratos, ligando para advogados, rastreando e-mails. As alterações que Léo apontara não eram erros isolados, formavam um padrão, um desvio calculado, uma sabotagem interna que poderia destruir sua reputação se viesse à tona. Marcos Lima, o tradutor demitido, era apenas a ponta visível de algo muito mais profundo. Enquanto o café esfriava na mesa, Rafael sentia um desconforto que não sabia nomear. Aquele menino o desarmara. Havia algo em sua fala, aquela clareza, aquela ausência de medo,
que o fazia lembrar de si mesmo antes do dinheiro, antes dos jantares de gala e dos contratos internacionais. O interfone tocou. Senhor Rafael, o garoto está aqui? Ele respirou fundo. Mande entrar. A porta se abriu. Léo surgiu do corredor, enxugando o cabelo com a manga da blusa. A mesma roupa simples, o mesmo olhar curioso. Bom dia, senhor. Pode me chamar de Rafael. Ele sorriu, mas o gesto parecia forçado. Sente-se. O garoto obedeceu, apoiando a mochila no chão. Você dormiu bem depois de ontem? Perguntou o empresário, tentando ser leve. Léo deu de ombros. Dormir não é o problema. Comer é mais difícil. Rafael desviou o olhar. A frase atravessou o ar como uma lâmina. Onde você mora, Léo? Em todo lugar. Às vezes na pensão da dona Irene, às vezes na rodoviária. Quando o dinheiro acaba, eu traduzo conversa para os gringos na Paulista. O empresário ficou em silêncio por alguns segundos. E onde aprendeu tudo isso? O menino sorriu, meio tímido, meio desafiador. O mundo ensina, se o senhor escutar. Eu só presto atenção. Rafael se recostou na cadeira, intrigado. E o seu pai? Ainda está com você? Léo hesitou. O olhar dele ficou distante, molhado de lembrança. Não, meu pai era caminhoneiro. Tinha um dicionário velho que ele lia em voz alta na boleia. Me ensinava palavras que eu nem entendia direito. Dizia que cada idioma é um jeito de ver o mundo. Que quem aprende a falar como os outros pensa como eles também. Fez uma pausa curta, a voz baixando. Um dia ele não voltou da estrada. Rafael abaixou a cabeça, engolindo seco. Não era piedade o que sentia. Era um espelho. O menino à sua frente carregava a mesma solidão que ele passara a vida escondendo atrás de ternos caros. Léo, você quer trabalhar comigo? Perguntou por fim. O garoto arregalou os olhos. Trabalhar aqui? Sim, oficialmente, com salário, comida e um teto. Léo pensou por alguns segundos, medindo as palavras. Se for para traduzir, eu aceito. Mas não quero caridade. A resposta fez Rafael sorrir de verdade, pela primeira vez em meses. Fechado. Nas semanas seguintes, o escritório inteiro se acostumou à presença do menino. Ele não era funcionário comum. Andava entre as mesas com a naturalidade de quem já conhecia o mundo. Os executivos mais velhos torciam o nariz, achando absurdo ver um garoto traduzindo documentos sigilosos. Mas bastava ouvi-lo trabalhar para qualquer dúvida evaporar. Certa tarde, Léo foi chamado para uma reunião com clientes do Oriente Médio. O intérprete contratado não apareceu, e Rafael insistiu que ele assumisse. Eu? Sozinho? Perguntou o garoto um pouco surpreso. Você consegue. Eu confio, e conseguiu. Traduzia com fluidez, mas também com alma. Quando o árabe dizia baraka, bênção, Léo traduzia esperança, porque sabia que o contexto pedia sentimento, não literalidade. No final, o contrato foi assinado com elogios. O cliente apertou a mão de Rafael e, em árabe, disse: Você tem ao seu lado um menino com o coração de um sábio. Aquela frase ficou presa na mente de Rafael. Começou a perceber que Léo não apenas traduzia línguas, ele traduzia pessoas. Conseguia enxergar intenções, decifrar olhares, perceber o que ninguém dizia, mas o sucesso do garoto despertou inveja. No andar de cima, diretores começaram a cochichar. Diziam que Rafael havia enlouquecido, que confiava demais num menino de rua. Um deles, o vice-presidente financeiro, Eduardo Soares, começou a investigar a origem de Léo, vasculhando sua vida, tentando encontrar algo que o desabonasse. Um dia, Rafael foi chamado por ele. Esse garoto está te enganando. Eduardo lançou os papéis sobre a mesa. Não tem documentos, não tem endereço, não existe oficialmente. Pode ser um espião, um infiltrado. Rafael levantou o olhar devagar. Espião? Um menino de chinelo? Justamente por isso. O tom de Eduardo era frio. Você esqueceu como o mundo funciona? Rafael respirou fundo. Não, Eduardo. Talvez eu esteja começando a lembrar. Saiu da sala sem dizer mais nada. Naquela noite, chovia de novo. O prédio estava quase vazio. Léo ficou até mais tarde, revisando contratos ao lado de Rafael.
De repente, a energia caiu por um instante. Quando as luzes voltaram, algo mudou no semblante do menino. Tem gente tentando apagar coisa aqui dentro, disse ele, olhando para a tela do computador. Um arquivo sumiu. Rafael correu até a mesa. O documento de maior valor da empresa havia sido deletado, junto com cópias de e-mails comprometedores. Eduardo, murmurou. Mercedes, ele está mexendo nisso. Léo digitou rápido, restaurando os dados de um backup escondido. Achei, mas ele vai perceber. Rafael olhou para ele, admirado. Você entende de sistemas também? Eu entendo de sobreviver, senhor. O silêncio entre os dois foi de cumplicidade. Pela primeira vez, Rafael viu o garoto não apenas como um prodígio, mas como um aliado. Um parceiro improvável numa guerra invisível. Léo, você não está sozinho mais, disse o empresário firme. A partir de agora, ninguém toca em você. O garoto apenas assentiu. Do lado de fora, a tempestade engrossava. No reflexo da janela, Rafael se viu ao lado do menino e percebeu o contraste. O homem que perdera o sentido da própria voz e o garoto que traduzia o mundo com palavras que nasciam do coração. Naquela noite, ele soube, o menino não era um acaso, era um sinal. O começo de algo que o obrigaria a revisitar tudo o que acreditava sobre poder, verdade e redenção. O império estava prestes a mudar, e seria pelas mãos de quem nunca teve nada, mas sabia ouvir tudo. O relógio marcava quase meia-noite, quando Rafael Mendes encostou o carro na frente de uma casa simples, na zona norte de São Paulo. O bairro era humilde, mas silencioso. Telhados baixos, muros descascados, o cheiro de feijão vindo de alguma janela ainda acesa. No banco do passageiro, Léo dormia, a cabeça caída para o lado, a mochila servindo de travesseiro. Rafael observava com um misto de fascínio e desconforto. Havia algo em cada gesto daquele garoto que o obrigava a olhar para si mesmo. Horas antes, ele havia descoberto o nome completo do menino em um documento esquecido nos arquivos de recursos humanos. Leonardo Santos, filho de Tatiana Santos e Marcelo Santos. E foi esse último nome que o abalou profundamente. Marcelo, o mesmo homem que 20 anos antes trabalhara na empresa de seu pai, o tradutor exemplar que fora demitido por um erro de tradução que quase custou milhões. O homem que jurou inocência, mas nunca foi ouvido. Rafael lembrava vagamente do episódio. Tinha uns 15 anos quando o pai, Augusto Mendes, contou-lhe orgulhoso como havia cortado o mal pela raiz ao dispensar o funcionário negligente. A frase soava firme naquela época, mas agora, com o nome reaparecendo diante dele, transformava-se em um eco de injustiça. Ele olhou novamente para Léo, dormindo no banco. O filho de Marcelo, o filho do homem que seu pai destruiu. O peito de Rafael apertou. Ligou o motor novamente e respirou fundo. Precisava saber a verdade. Tatiana abriu a porta com a expressão assustada. Usava um avental manchado de sabão e o cabelo preso num coque apressado. Por um instante, não reconheceu o homem alto e elegante parado à porta. A senhora é Tatiana Santos? Perguntou Rafael, a voz firme, mas gentil. Ela hesitou. Sou eu. O que o senhor quer com o meu filho? Léo acordou com o som da porta. Mãe, é o homem do escritório. Rafael levantou as mãos num gesto de paz. Não vim por mal. Seu filho me ajudou. Salvou um contrato importante. E eu? Acabei descobrindo algo sobre o seu marido. Tatiana empalideceu. O Marcelo? Sim. Ele baixou o tom. Trabalhou na Mendes Internacional há muitos anos, certo? Ela assentiu desconfiada. Foi tradutor. Amava o que fazia. Morreu acreditando que tinha sido injustiçado. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele foi injustiçado, dona Tatiana. Eu tenho quase certeza disso. O silêncio que se instalou depois daquelas palavras era denso, quase palpável. Tatiana levou a mão à boca tentando conter o choro. Léo olhava para os dois sem entender completamente, mas sentindo o peso invisível que pairava no ar. Meu pai, murmurou ele. O senhor conheceu meu pai?
Rafael respirou fundo. Eu era garoto quando tudo aconteceu. Mas lembro dele. Disseram que cometeu um erro grave, que traduziu uma cláusula errada. Agora eu descobri que aquilo foi manipulado. Exatamente como tentaram fazer comigo esses dias. Tatiana se apoiou na parede, atordoada. O mesmo golpe. De novo, o mesmo. Rafael confirmou. Mas seu filho desvendou tudo antes que fosse tarde. Os olhos de Tatiana se encheram de lágrimas. Então foi para isso que Deus deixou esse menino nascer com tanta fome de aprender. Léo segurou a mão da mãe. Mãe, ele está dizendo que o papai era inocente. Rafael assentiu. Era assim, Léo, e eu vou provar. Naquela noite, Rafael não conseguiu ir embora. Ficou sentado na cozinha apertada da casa dos Santos, tomando café coado, enquanto Tatiana contava histórias de Marcelo. Falava de como ele estudava de madrugada, do amor pelas palavras, do sonho de abrir uma escola de idiomas comunitária. Ele dizia que a tradução é uma ponte entre mundos, Sr. Rafael. Que o problema é que tem gente que constrói pontes só para cobrar pedágio. A frase o atingiu como um soco. Rafael se lembrou do pai, das reuniões frias, dos contratos sujos de ambição. De repente, tudo parecia pequeno, frágil, feio. Eu queria que ele pudesse ouvir o que seu filho fez ontem, disse com a voz embargada. Ele teria orgulho. Tatiana sorriu entre lágrimas. Eu sei que teria. Rafael então tirou algo do bolso, uma pequena folha amarelada que encontrara nos arquivos antigos da empresa. Era uma anotação com a caligrafia de Marcelo, uma tradução revisada à mão, provando que o erro de 20 anos atrás não era dele. Eu achei isso na madrugada, explicou. Estava num arquivo esquecido. Ele tentou corrigir a tradução, mas alguém trocou as páginas antes da assinatura. Tatiana segurou o papel como se fosse um tesouro. Marcelo tentou avisar. Ele escreveu uma carta antes de morrer, mas nunca tive coragem de ler. Rafael arregalou os olhos. Uma carta? Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com um envelope envelhecido. O nome Tatiana estava escrito em tinta azul, já desbotada. Hot. Ele deixou comigo. Eu sempre achei que era despedida. Rafael olhou para ela. Posso ler? Tatiana assentiu. Ele abriu o envelope com cuidado. A caligrafia trêmula dizia: se um dia alguém duvidar da minha palavra, Tatiana, diga que a verdade não precisa de voz alta, só de tempo. O tempo traduz tudo. E se nosso filho crescer, ensine a ele que as palavras certas mudam destinos, mesmo que demorem 20 anos. Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Aquelas palavras atravessaram o tempo como uma confissão de fé. Olhou para Léo e viu ali a prova viva de que Marcelo estava certo. O menino era o eco de uma promessa antiga, o tradutor de intenções que o pai sonhara formar. Dona Tatiana, disse ele com a voz rouca, eu vou corrigir o erro do meu pai. Ela o fitou com um olhar misto de dor e gratidão. Não há como trazer o Marcelo de volta, mas há como devolver o nome dele. Rafael levantou-se, decidido. Amanhã mesmo eu vou tornar pública a verdade. Tatiana ficou em silêncio. Léo olhou para a mãe e depois para Rafael. O senhor vai fazer justiça? Não, Léo. Ele respirou fundo. Nós vamos. De madrugada, o carro de Rafael partiu pela avenida deserta. Dentro dele, o som da carta de Marcelo ainda ecoava. Cada palavra era uma sentença. Cada lembrança, um acerto de contas. Ao olhar o menino dormindo novamente no banco ao lado, Rafael teve a sensação de estar sendo observado pelo passado. O olhar silencioso de um homem injustiçado, agora finalmente ouvido através da voz do próprio filho. Naquele instante, ele compreendeu o que Marcelo queria dizer. O tempo traduz tudo, e o tempo dele, de Rafael Mendes, estava finalmente mudando de idioma. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido sobre a Avenida Paulista, refletindo nos vidros do edifício Mendes Internacional, como se tentasse limpar os resquícios das tempestades anteriores. Rafael chegou cedo, com o rosto ainda marcado pela noite mal dormida. Dentro do elevador espelhado, o próprio reflexo parecia estranho, menos arrogante, mais humano.
Ao lado dele, Léo segurava firme sua velha mochila, os olhos curiosos percorrendo tudo. Pronto para começar de verdade? Perguntou Rafael, tentando soar leve. Mas sempre estive, respondeu o garoto com um sorriso rápido. No alto do prédio, o ambiente fervilhava. A notícia da demissão de Eduardo Ferreira e Marcos Lima se espalhara entre os funcionários como fogo em palha seca. Uns cochichavam sobre traição, outros diziam que Rafael estava enlouquecendo ao trazer um menino de rua para dentro do coração da empresa. Mas ele não se importava. Tinha uma missão: corrigir o passado e reconstruir o presente. Rafael entrou na sala de reuniões, seguido por Léo, e alguns minutos depois, por uma mulher de expressão firme e mãos calejadas, Tatiana Santos. A mãe de Léo estava nervosa, mas mantinha a postura ereta, a dignidade intacta. Vestia uma roupa simples, mas passada com cuidado, como quem entende que a presença também é uma forma de linguagem. Os executivos se entreolharam, confusos. "Quem é ela?" murmurou uma secretária. Rafael ergueu a voz. "Senhores, esta é Tatiana Santos, nova funcionária da Mendes Internacional." O murmúrio aumentou. Um dos diretores, grisalho e arrogante, protestou. "Senhor Rafael, com todo respeito, a equipe de limpeza já está completa." Rafael o encarou de frente. Ela não veio limpar o chão. Veio limpar o nome do marido. O silêncio que se fez foi sepulcral. Léo olhou para a mãe e ela para o filho. Os olhos dos dois brilhavam de uma mistura de medo e orgulho. Rafael abriu uma pasta sobre a mesa e retirou 2 documentos. O relatório interno que comprovava a fraude de 20 anos atrás e a carta manuscrita de Marcelo Santos. Há 2 décadas, um erro de tradução custou o emprego de um homem inocente. O nome dele era Marcelo Santos. A voz de Rafael tremia. "Meu pai acreditou numa mentira. Eu também. Até agora." As pessoas se remexiam em desconforto. Rafael continuou. "O verdadeiro erro foi outro. Não escutar. Hoje estamos aqui para consertar isso." Ele virou-se para Tatiana. "Dona Tatiana, seu marido vai ter o nome limpo oficialmente. A Mendes Internacional reconhece que a demissão foi injusta." Tatiana cobriu a boca com a mão, sem conseguir conter o choro. Léo a abraçou forte. Rafael esperou o momento se acalmar, antes de acrescentar. "E mais, a partir de hoje, Léo entra para o nosso programa de formação linguística com bolsa integral. E a senhora será contratada na equipe de suporte interno. Quero vocês perto, não por dívida, mas porque pertencem a esta história." A sala aplaudiu em silêncio, não pelo gesto corporativo, mas pela coragem. Tatiana limpou as lágrimas e disse com voz trêmula: "Eu só queria que o Marcelo pudesse ver isso. Ele acreditava que as palavras certas sempre voltam." Rafael sorriu. "Elas voltaram, dona Tatiana. Voltaram no tempo certo." Depois da reunião, Tatiana foi apresentada ao setor administrativo. Os funcionários mais próximos se aproximavam com curiosidade, outros com desdém, mas ninguém ousava contrariar o novo clima que pairava no ar. Enquanto isso, Léo explorava o escritório como quem descobre um novo idioma. Observava as mesas, os computadores, os murais com mapas do mundo. Tudo era novidade, mas o que mais chamava sua atenção era a sala de Rafael, ampla, mas agora com uma energia diferente. O empresário chegou momentos depois, segurando algo envolto em um pano. "Léo, quero te mostrar uma coisa." Colocou o objeto sobre a mesa e desembrulhou com cuidado. Era o antigo dicionário de Marcelo Santos, encapado com fita adesiva e cheio de anotações nas margens. Encontrei isso no arquivo morto. Estava escondido atrás de relatórios velhos. Léo se aproximou devagar, os olhos marejando. Passou os dedos pelas páginas gastas. "É o dicionário do meu pai." Rafael assentiu. Ele escreveu mensagens nas bordas. "Olha aqui." Apontou para uma linha rabiscada em lápis. "Traduzir não é trocar palavras, é entender o que o outro sente." O garoto leu em silêncio por alguns segundos, depois olhou para Rafael. Ele acreditava que a tradução podia mudar o mundo, e ele estava certo. Respondeu o empresário.
já começou a mudar o meu. Os dois ficaram lado a lado, folheando as páginas manchadas de tempo. Em uma delas, Léo encontrou algo colado entre as folhas. Um pequeno papel dobrado, com letras quase apagadas. Tem mais aqui. Rafael pegou o bilhete e leu em voz alta. Se um dia este livro cair nas mãos de alguém justo, que ele saiba que a verdade mora no silêncio entre as palavras. Os dois se entreolharam. Havia algo de sagrado naquele momento. Como se o próprio Marcelo estivesse presente, guiando cada gesto. Os dias seguintes foram de reconstrução. Rafael supervisionava pessoalmente as reformas no setor de tradução e criava um novo projeto interno, o Programa Marcelo Santos de Ética Linguística. O objetivo era simples, mas simbólico: garantir que nenhuma tradução fosse manipulada por interesses financeiros. Tatiana acompanhava o trabalho com dedicação. Aprendeu rápido as rotinas e sua presença trazia um ar humano ao escritório. Muitos começaram a respeitá-la, percebendo que por trás daquela mulher simples havia firmeza e sabedoria. Léo, por sua vez, tornara-se uma espécie de mascote intelectual. Traduzia trechos curtos de reuniões, estudava com professores contratados por Rafael e passava horas lendo o dicionário do pai. Mas nem todos estavam felizes com essa transformação. Alguns executivos antigos, que perderam poder, começaram a espalhar rumores. Diziam que Rafael estava enfraquecendo a empresa com sentimentalismo. Um deles chegou a alertar: "Esse tipo de gente traz problema, Rafael. Vai acabar manchando a imagem da companhia." Ele respondeu com frieza: "O que mancha a imagem é a falta de caráter, não a honestidade." A frase correu pelos corredores como um manifesto. Numa tarde chuvosa, Tatiana foi chamada à sala de recursos humanos. Saíra de lá cabisbaixa com um papel na mão. Suspensão por associação indevida a funcionário não autorizado. Léo a encontrou chorando no corredor. "Mãe, o que foi?" Disseram que não posso ficar aqui, que essa empresa não é lugar para gente como nós." Rafael apareceu minutos depois, furioso. "Rica, quem assinou isso?" A gerente, tremendo, respondeu: "Ordens antigas, senhor. Regulamento interno. E pois considere o regulamento revogado." Ele rasgou o papel na frente de todos. "A partir de agora, a Tatiana Santos é funcionária registrada e permanente. E quem tiver problema com isso, pode procurar outro emprego." O silêncio foi rompido por palmas discretas. Tatiana chorava. Léo sorria, e Rafael sentia dentro de si algo que há muito não sentia: paz. Naquela mesma noite, enquanto trancava o escritório, Rafael colocou o dicionário de Marcelo sobre a mesa. Abriu-o na primeira página e escreveu com a própria mão: Fundação Marcelo Santos, para quem acredita que as palavras certas mudam destinos. E ao lado deixou o nome de Tatiana e Léo, porque naquele momento ele compreendeu: a justiça não é apenas corrigir o passado, é garantir que o futuro fale um idioma novo. Na manhã seguinte ao anúncio da Fundação Marcelo Santos, o prédio da Mendes Internacional parecia respirar outro ar. Os corredores, antes frios e silenciosos, agora ecoavam vozes calmas, passos confiantes e o som das novas histórias que nasciam. Rafael observava tudo de seu escritório com uma serenidade que há muito não sentia. Lá fora, o céu de São Paulo tinha um brilho limpo, quase simbólico, como se o mundo finalmente tivesse traduzido o que ele sentia por dentro. Tatiana chegava cedo, sempre com um sorriso discreto e um café forte nas mãos. Léo, agora com uniforme escolar e mochila nova, estudava pela manhã e passava as tardes na fundação, ajudando a revisar textos e praticar idiomas. O menino, que um dia dormira nas calçadas frias da cidade, agora caminhava entre estantes de livros e murais coloridos com frases sobre empatia, verdade e comunicação. A vida parecia ter encontrado o ritmo certo até o passado bater novamente à porta. Naquela sexta-feira, Rafael recebeu um envelope pardo, sem remetente. Dentro havia uma cópia de contrato e uma carta digitada, sem assinatura. "Sabemos o que você fez."
O dossiê Ferreira Lima não está totalmente morto. As provas sumiram, mas não por muito tempo. Ele respirou fundo. Sabia que Eduardo Ferreira e Marcos Lima não engoliriam a derrota facilmente. Os dois haviam desaparecido após a demissão, mas agora parecia que tramavam algo. Rafael guardou o envelope na gaveta e decidiu não preocupar Tatiana nem Léo. Porém, a sombra daquele aviso pairava sobre ele como um eco do passado que se recusava a morrer. No dia seguinte, ao chegar à fundação, Rafael percebeu o portão arrombado. Dentro, arquivos revirados, computadores quebrados e um bilhete preso ao mural. Nem toda tradução é literal. Às vezes, o significado é vingança. Tatiana entrou em choque ao ver o lugar destruído. Meu Deus, Rafael, por quê? A gente só estava tentando fazer o bem. Ele apertou o punho. Justamente por isso, Tatiana. Há gente que odeia ver o bem sendo feito. A polícia foi acionada, mas o delegado não parecia muito interessado. Disse que poderia ser um ato de vandalismo comum. Rafael sabia que não era. Ferreira e Lima ainda tinham contatos, influência, e sabiam como apagar rastros. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Léo passou a ter pesadelos com o incêndio do abrigo onde morou, temendo que tudo o que haviam conquistado fosse destruído novamente. Tatiana tentava manter a calma, mas a ansiedade era visível. Uma noite, Rafael os chamou para jantar em sua casa. Um apartamento amplo, mas agora mais simples do que o antigo. Queria que se sentissem protegidos. Queria mostrar que, apesar de tudo, eles tinham um lar. Durante o jantar, Léo perguntou: Rafael, você acha que o mundo muda mesmo? Ou a gente só tenta para não desistir? Ele pensou por alguns segundos. O mundo muda quando a gente decide que não vai repetir o que foi feito de errado. Isso já é revolução, Tatiana completou. E às vezes, filho, mudar o mundo é só ensinar alguém a falar com o coração. O menino sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança parecia maior que o medo, mas a calmaria durou pouco. Na segunda-feira, a imprensa começou a divulgar uma série de reportagens anônimas acusando Rafael de usar a fundação para limpar a própria imagem. As matérias falavam em manipulação de documentos e favorecimento de familiares de antigos funcionários. Tatiana ficou abalada. Estão dizendo que você criou a fundação por culpa, Rafael. Eu criei porque era o certo, respondeu ele firme. Mas o certo assusta quem vive de mentira. Os advogados sugeriram que ele ficasse em silêncio até as investigações terminarem. Mas Rafael sabia que o silêncio dessa vez podia ser interpretado como culpa. E havia um menino e uma mulher que dependiam da verdade. Então decidiu fazer o oposto. Marcou uma coletiva de imprensa na sede da fundação. No dia do evento, o auditório estava lotado. Câmeras, repórteres curiosos. Rafael subiu ao palco sem gravata com o dicionário de Marcelo nas mãos. Tatiana e Léo estavam na primeira fila. Ele começou calmo. Há 20 anos, um erro de tradução destruiu uma vida. Hoje a verdade traduz o que somos. Abriu o livro e mostrou a página onde Marcelo escrevera. Traduzir é entender o que o outro sente. Esta frase guiou tudo que fizemos aqui. E é com ela que eu quero responder às acusações. Respirou fundo. Sim, fui um empresário frio, distante, cego pela ambição. Mas encontrei uma família onde menos esperava, em uma mulher que perdeu tudo e em um garoto que me ensinou o valor de cada palavra dita com verdade. Essa fundação não é minha, é deles. É de todos que um dia foram calados por uma voz mais poderosa. Os flashes pipocaram. Alguns jornalistas se entreolharam, emocionados. Outros céticos, Rafael continuou. E se alguém acha que isso é autopromoção, que olhe nos olhos dessa mãe e desse filho. Eles não precisam de caridade, precisam de justiça. Tatiana chorava silenciosamente. Léo se levantou e subiu ao palco. Posso falar? Perguntou ele, e Rafael assentiu. O garoto pegou o microfone e com a voz trêmula disse: Meu pai foi mandado embora porque traduziu certo. Hoje eu estou aqui para mostrar que as palavras dele não morreram.
Pausou. A fundação não é sobre o passado, é sobre nunca mais deixar o medo traduzir o futuro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, uma salva de palmas ecoou pelo auditório. Nos meses seguintes, as investigações provaram que as reportagens foram forjadas por ex-funcionários ligados a Ferreira e Lima. Eles foram indiciados por calúnia e fraude corporativa. Rafael, por outro lado, recebeu reconhecimento público por sua transparência e trabalho social. Mas o que mais importava não eram os prêmios nem as manchetes. Era a rotina silenciosa da fundação. Crianças aprendendo idiomas, jovens de periferia ganhando bolsas, mães descobrindo a força das próprias palavras. Tatiana agora coordenava os projetos de integração social. Léo, já adolescente, traduzia discursos e escrevia textos sobre ética linguística. E Rafael, ao vê-los todos os dias, entendia que o verdadeiro lucro da vida não estava nas cifras, mas nas histórias que a gente ajuda a reescrever. Numa tarde de sábado, enquanto o sol caía sobre os vidros da fundação, Rafael ficou sozinho na sala. Pegou o velho dicionário, abriu na última página e escreveu: "As palavras certas mudam destinos, mas o silêncio certo salva almas." Fechou o livro, colocou-o sobre a mesa e sorriu. Do lado de fora, Tatiana e Léo riam juntos no jardim, o vento bagunçando os papéis e espalhando frases soltas pelo ar. E naquele instante, Rafael entendeu que a tradução final da vida era simples: amor, justiça e verdade, falados no mesmo idioma do coração. O sol nasce sobre os prédios de vidro da Avenida Paulista. Pela primeira vez, aquele espelho gigante reflete algo além de poder. Reflete recomeço. A fachada do edifício Mendes Corporation ganha um novo nome, gravado em aço escovado: Fundação Marcelo Santos. Rafael observa de longe, ao lado de Tatiana e Léo. Nenhum discurso, nenhum tapete vermelho. Apenas silêncio, vento e memória. Aquele nome, o do homem injustiçado há 20 anos, agora gravado na entrada do mesmo império que o expulsou. Tatiana segura o crachá novo nas mãos. O primeiro da vida que não carrega cheiro de produto de limpeza, mas de reconhecimento. Ela foi contratada oficialmente como coordenadora de manutenção da fundação. Léo, ao lado, veste uma camisa branca simples e carrega nas mãos o velho dicionário do pai. Rafael respira fundo, encara o letreiro e diz baixo: "Eu devia ter ouvido." Tatiana olha para ele. Surpresa. "O senhor não tinha como saber." "Tinha sim, mas eu não quis. O tom é de confissão, não de culpa. É o som de alguém que aprendeu a escutar depois de uma vida inteira falando demais." Nos corredores, caixas abertas, livros, quadros, computadores novos. Jovens bolsistas entram, vindos de escolas públicas, trazidos por vans da periferia. Cada um receberá ali uma bolsa de tradução e idiomas. O sonho de Léo transformado em projeto social. Na parede principal, o mural de inauguração. O rosto de Marcelo pintado em tons de sépia, com olhos que parecem vivos. Ao lado, uma frase manuscrita retirada da carta encontrada no dicionário: "Traduzir é ouvir o silêncio do outro antes da palavra." Léo passa os dedos sobre a pintura. Um arrepio o atravessa, como se o pai sorrisse de volta, orgulhoso. Rafael observa o menino e, pela primeira vez, sorri sem poder algum por trás. Um sorriso limpo, humano. "Ele estaria feliz com você." Léo responde sem tirar os olhos do mural. "Ele tá." Eu escuto. A frase ecoa pelo salão como uma prece. Nos dias seguintes, a fundação se torna um redemoinho de línguas, risos e recomeços. Professores chegam da USP, voluntários se inscrevem, tradutores aposentados voltam a ensinar por amor. O idioma deixa de ser fronteira. Vira ponte. Tatiana, que antes limpava corredores, agora orienta alunos, serve café com orgulho e corrige documentos com calma de quem conhece cada canto do prédio. Rafael transforma seu escritório em uma sala compartilhada. O ouro das molduras desaparece. As cortinas, antes pesadas, são abertas.
O ar muda. Numa tarde chuvosa, ele encontra Léo sentado à mesa de reuniões, traduzindo uma carta do árabe para o português. Rafael se aproxima, curioso. De quem é? Do Youssef. Mandou para agradecer. Diz que a fundação o ajudou a reatar com o filho, que mora no Marrocos. Rafael se emociona. Você entende todas essas línguas, Léo? O menino levanta os olhos e a resposta vem tranquila. Entendo as pessoas, silêncio. Rafael desvia o olhar, tentando conter as lágrimas. Seu pai... Ele dizia isso também, o tempo passa. Em cenas rápidas, vemos o progresso da fundação. Salas cheias, jovens estudando, quadros com mapas e bandeiras. Rafael, agora de roupas simples, dá palestras sobre ética empresarial. Léo coordena um grupo de jovens tradutores mirins. Tatiana ri com as mulheres da limpeza, todas com novos uniformes e crachás com sobrenomes completos. Dignidade escrita. O dinheiro da Mendes Corporation é redirecionado. Parte dos lucros vai para projetos sociais, bolsas de estudo, parcerias internacionais. O império de ego vira legado de escuta, corte para um fim de tarde. Léo está no terraço do prédio, lendo o dicionário de Marcelo. As páginas antigas, amareladas, revelam pequenas anotações nas margens. Uma delas chama a atenção. Quem traduz a alma nunca é pobre. Ele fecha o livro devagar. Rafael se aproxima, trazendo 2 cafés. Encontrei algo no cofre antigo do meu pai. Entrega uma pequena caixa de madeira. Dentro, um pingente com as iniciais MS. Era do seu pai. Devolvi ao dono. Léo segura o pingente com as 2 mãos, os olhos marejados. Obrigado, senhor Rafael. Me chama de Rafael, senhor. Era o homem que eu era antes. O menino sorri. O vento sopra forte, levantando papéis e memórias. Rafael olha para o horizonte. São Paulo parece menor agora, menos arrogante, mais humana. Cenas seguintes mostram o mundo tocado pela fundação. Um jovem do Capão Redondo traduzindo palestras em inglês. Uma menina do interior do Ceará apresentando poesia em francês. Um ex-catador de papel, agora tradutor de conferências, citando Marcelo Santos em um evento. A semente germinou. No fechamento da sequência, Léo dá uma pequena aula para novos alunos. No quadro, escreve em letras grandes: toda língua é um espelho, mas só enxerga quem tem coragem de ouvir. A turma o observa em silêncio. Meu pai dizia que as pessoas se perdem nas palavras e se encontram na escuta. Foi assim que ele me ensinou o idioma mais difícil do mundo. Uma menina pergunta: qual é? Léo sorri, encostando o giz no quadro. O idioma do coração. As luzes se apagam devagar e a câmera se afasta. A fundação brilha no meio da cidade, uma ilha de humanidade entre arranha-céus. Rafael aparece em sua sala, olhando o mural de Marcelo mais uma vez. Você venceu, velho amigo, murmura. No reflexo do vidro, ele vê seu próprio rosto, agora sereno, envelhecido, redimido. Lá fora, a chuva começa fina, lavando a cidade. No alto da fachada, a placa de aço reflete os relâmpagos e as luzes dos carros. Fundação Marcelo Santos. A justiça, enfim, traduzida. O sol descia preguiçoso sobre São Paulo, tingindo de laranja os vidros dos prédios. A cidade, que um dia ignorou um menino vendendo balas, agora refletia seu nome em painéis luminosos. Fundação Marcelo Santos. Traduzindo o futuro. Na cobertura do prédio, o vento soprava suave. Léo, agora com 11 anos, e o mesmo brilho. Nos olhos, segurava um microfone improvisado, conectado a um celular apoiado num tripé torto. Ele respirou fundo, ajeitou a camisa e perguntou se a mãe estava gravando. Tatiana riu do outro lado da câmera, dizendo para ele falar logo antes que o vento levasse suas palavras. Atrás dele, o letreiro da fundação brilhava. Gente, vocês lembram do menino que pediu $400 para traduzir qualquer idioma? Então, esse menino cresceu um pouquinho, começou ele. Falava com a segurança de quem aprendeu a se ouvir. Eu descobri que a parte mais difícil de traduzir não é o idioma,
É o silêncio das pessoas que acham que sabem tudo, o silêncio das dores que a gente carrega e não consegue dizer. Enquanto ele falava, imagens rápidas se misturavam. Tatiana organizando papéis no escritório, Rafael conversando com bolsistas, jovens rindo em aulas de idiomas, murais coloridos com frases escritas em dezenas de línguas. Léo continuou. A fundação está crescendo, a gente já tem alunos do interior, de outros estados, até de fora do Brasil. Eu aprendi que ninguém é pequeno demais para mudar uma palavra no mundo. Rafael apareceu ao fundo, fingindo ajeitar uma antena só para entrar no vídeo. Léo, avisa aí que o vídeo é para divulgar a inscrição das novas turmas. O menino respondeu rindo que sabia. Tatiana, rindo atrás da câmera, comentou que ele nunca mudava. Rafael fingiu se ofender, dizendo que agora só mandava em metade das coisas. A cena era leve, doméstica, de quem já se acostumou com a convivência boa. Léo voltou a encarar a câmera. Mas falando sério, se você está assistindo até aqui, é porque algo te trouxe até essa história. E olha, eu não estou aqui para te vender curso nem promessa. Estou aqui para te convidar a fazer parte disso. Ele se inclinou, o olhar direto e sincero. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de tradução. A gente fala de escuta, de vida, de gente que tropeça nas palavras, mas levanta com alma. Tatiana fez sinal para ele continuar. E pode acreditar, cada inscrição ajuda a fundação a crescer. É sério. Quanto mais gente ouvindo, mais vozes a gente consegue traduzir. O letreiro da fundação refletia o pôr do sol. Rafael apareceu de novo, agora com uma bandeja de café. E quem se inscrever ganha café grátis. Léo respondeu que só se viessem lavar a louça depois. As risadas ecoaram. A câmera balançou com o vento, captando o riso verdadeiro. Léo respirou fundo e falou mais calmo. Eu cresci ouvindo que o mundo não entende pobre. Mas o que eu aprendi foi o contrário. O mundo é que não sabe escutar. A gente fala, grita, traduz, e às vezes ninguém ouve. Por isso, se você chegou até aqui, ouve com o coração. Não precisa falar nada, só sentir. Imagens intercaladas mostravam momentos cotidianos. Tatiana ensinando uma menina a escrever o nome no crachá. Um grupo de jovens ensaiando uma peça em inglês. Rafael entregando diplomas, sorrindo. O mural de Marcelo recebendo flores novas. A voz de Léo em off completava. O papai dizia que toda tradução é um ato de amor. E eu acho que é isso que a gente faz aqui todos os dias. A gente traduz esperança para quem só conhecia desespero. A gente traduz perdão para quem só ouviu culpa. De volta à cobertura, Léo segurava o dicionário do pai, agora restaurado e encadernado em couro. Abriu na última página onde Marcelo havia escrito à mão. Um dia, alguém vai traduzir o que eu quis dizer. Ele fechou o livro e olhou para a câmera. Pai, acho que eu consegui. O silêncio tomou conta da cena. Tatiana enxugou discretamente uma lágrima. Rafael, ao fundo, disfarçou o mesmo gesto. O telefone de Léo vibrou. Ele atendeu e arregalou os olhos. Como é que é? Uma entrevista para a TV japonesa? Correu até Rafael. Eles querem fazer uma reportagem sobre a fundação. Rafael fingiu espanto. A japonesa? Aquela que gritou comigo na reunião? Léo riu. A própria. Diz que agora quer aprender português comigo. Tatiana balançou a cabeça. O mundo dá voltas, meu filho. Dá, mãe, e ainda traduz tudo. O riso coletivo fechou a cena. A câmera se afastou lentamente. O pôr do sol cobriu o prédio de dourado. Léo ergueu o dicionário, como quem segura um troféu invisível. Sua voz, em off, encerrou. Dizem que a palavra certa pode mudar o destino de uma pessoa. Eu digo que o ouvido certo pode mudar o destino de um país. A cidade aparecia à noite, luzes acesas, idiomas cruzando os sons, inglês, espanhol, árabe, japonês, português, tudo misturado.
Na tela, legendas rápidas surgiam em diferentes línguas, traduzindo uma única mensagem. Ouvir é o primeiro passo para entender o mundo. Logo abaixo, se inscreva e venha ouvir com a gente. Enquanto os créditos subiam, o som das ruas tomava conta. Buzinas, passos, risadas em vários idiomas. Por último, o dicionário de Marcelo aberto sobre a mesa da fundação. Uma brisa folheando suas páginas sozinha. A câmera focava numa frase sublinhada em azul, quase imperceptível, como se o próprio Marcelo tivesse deixado ali de propósito. Traduzir o mundo é aprender a amar o que é diferente. A tela escureceu devagar. Fim.